Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. E eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7, verso 9, 10 e 13. Queridos, Daniel está dizendo: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E o verso 13, eu estava olhando nas visões da noite e vi que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Quem é este que a Bíblia o chama de filho do homem? É Jesus Cristo, com certeza. Ele dirigiu-se ao ancião de dia e o fizeram chegar até ele. O pai e o filho, eles se assentam no julgamento. O destino de toda a raça humana devia ser decidido. A profecia de Daniel 8 sobre as 2.300 tardes e manhã, a profecia do início do grande dia do julgamento, ou do julgamento, já começou. O grande julgamento já começou. Estamos vivendo no período do juízo investigativo, onde os livros estão sendo abertos. No dia que Jesus voltar, a decisão da minha vida e da sua vida já estará comprovada, para a vida eterna ou para a perdição eterna. O julgamento terá sido feito, e uns terão o galardão da vida eterna, outros a perdição eterna. E a Bíblia diz que o ancião de dia se assentou e fizeram-se chegar até ele. Queridos, todos estarão diante do tribunal de Deus. O destino da humanidade tem de ser decidido no tribunal eterno de Deus. O destino da humanidade tem de ser decidido no tribunal eterno de Deus. Ninguém vai escapar. Todos terão uma decisão. Todos, independente de quem, de quando viveu ou quando morreu, independente. Miguel se levanta, o poderoso guerreiro Miguel, ele se levanta. Ele se levanta e as nações, as fracas nações, elas serão julgadas. Todos serão julgados. Todos serão condenados ou absolvidos na sala do trono de Deus. Na corte divina foi mostrado a todo mundo que Deus prolongou a sua misericórdia, que ele dilatou a sua graça e a sua justiça por amor de mim e de você. Qualquer um que se perder, meus queridos ouvintes, não estará condenado porque Deus não foi misericordioso. Qualquer um que se perder não poderá reclamar que Deus foi injusto. Todos os que se perderem, se perderão, porque virou as costas para o amor de Deus.
virou as costas, desprezou a justiça e a misericórdia de Deus. Todos que se perderem é porque desprezou. Não é porque Deus é injusto, porque Deus não é bom, ou outra coisa que você possa pensar. Os perdidos estarão perdidos, porque viraram as costas para o Todo-Poderoso, para a misericórdia e para a justiça de Deus. O julgamento, ele mostrará que Deus fez tudo o que podia fazer para salvar eu e você. No julgamento de comprovação, no céu, durante o milênio, as pessoas, os salvos, entenderão que Deus fez de tudo, tudo e mais tudo que podia para salvar o pecador. Tudo está sendo feito pelo nosso amorável Salvador. O poderoso guerreiro Miguel, o grande príncipe, ele descerá do céu. O rei triunfante, o grande príncipe, ele representou o seu povo no julgamento. Ele estava lá no julgamento. Ele me representa, ele representa você. Ele é o grande juiz meu e seu. O Todo-Poderoso, Miguel, o grande príncipe, o Salvador, aquele que deu a sua vida por mim e por você. Ele me representará. A Bíblia o chama de advogado, sumo sacerdote, intercessor. Ele que guerreia por mim e por você. O propósito do julgamento não é condenar. O propósito do julgamento do povo de Deus não é condenar. Não. O propósito do julgamento do povo de Deus, de todos aqueles que estarão diante do grande tribunal de Deus, sabe, o julgamento é para fazer justiça. O propósito do julgamento não é condenar o povo de Deus. Mas Miguel, o grande príncipe, representou o seu povo. Nossos nomes passaram diante de Deus, ou passarão, e Satanás, o acusador, este será desmascarado plenamente diante do grande tribunal. Satanás, o acusador, ele poderá olhar e dizer, tá vendo? O Daniel Candioto ali, ele é pecador. Aquele ali fez isto, fez aquilo outro, fez isto e aquilo. Satanás é acusador, ele apresenta os meus e os teus erros diante de Deus, as minhas e as suas más ações. Mas Jesus, ele se apresenta como poderoso conquistador para defender o seu povo. Ele diz, Satanás, tu está repreendido, porque eu dei a minha vida por este pecador. Ele me aceitou, ele aceitou a minha salvação, ele aceitou a minha graça. Ele creu no meu sangue que perdoa todos os pecados. Satanás, tu está repreendido. Miguel, o grande príncipe, é o defensor. Satanás, o acusador. Jesus, ele aparece defendendo. Ele é o conquistador. Ele nos conquista com o seu amor. E ele já fez e fará o que for possível para me defender diante do tribunal de Deus. Ele vai olhar para Satanás e vai dizer, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, eles são meus. Eles me aceitaram. Eles não viraram as costas para mim. Eles pecaram sim. O
O julgamento não vai dizer, olha, ele não é pecador, não é isso. O julgamento vai dizer, eles pecaram sim, mas eles entregaram a sua vida a mim. Eles permitiram que eu os lavasse, que eu os purificasse de todo o pecado. Este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, são meus, porque eu morri por eles e eles aceitaram. O João, a Maria, o Manuel, o Pedro, o Daniel, o Oséias, este ou aqueles são meus, porque eu morri por eles. Jesus morreu por todos, meus amados ouvintes. Ele morreu por todos. Ele não fez distinção na sua morte, eu vou morrer por este ou por aquele, eu vou resgatar este ou aquele. Não, ele não fez distinção, ele morreu por toda a humanidade. E ele vai dizer, este é meu, porque eu morri por ele, e eles me aceitaram. Eles não viraram as suas costas para mim. O grande julgamento vai definir quem virou as costas para Deus e quem não virou as costas para Deus. Aqueles que viveram a vontade de Deus, que tiveram confiança no juízo de Deus, e aqueles que não tiveram confiança no juízo de Deus. Eles pecaram sim, Satanás, mas eu os purifiquei, eu os perdoei, eu os vestirei de vestiduras brancas, porque eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A minha graça os basta. O meu sangue cobre todos os seus pecados. A vida destes foram transformadas pelo meu poder, porque eles aceitou que eu os transformasse. Que advogado que nós temos, meu querido, advogado de defesa, Jesus, o poderoso conquistador, Miguel, o grande príncipe, Jeová, El Shaddai, o grande eu sou, o todo-poderoso é que me defende. Não vire as costas para ele, por favor. Não vire as costas para ele, por favor. Vá diante do tribunal com confiança. Ele vai destruir Satanás, ele vai pisar na cabeça da serpente, ele esmagará a serpente, ele condenará a serpente, Satanás, mas ele defenderá aqueles que viveram a sua vontade. Satanás é o acusador, Miguel, o grande príncipe, é o defensor. De que lado que você está? De que lado você está se posicionando nesses dias que estamos vivendo? Miguel, o grande príncipe, o defensor. Você está se posicionando ao lado dele? À vontade dele? Satanás, o acusador. Você está se posicionando ao lado dele? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus Cristo, seja Miguel, o grande príncipe que se assenta no tribunal para julgar. Ai de nós se fosse Satanás que se assentasse no tribunal. Ai de nós se fosse Lúcifer, o inimigo. Ele não tem piedade, ele não tem amor. Ele é odioso, ele só quer destruir, matar e roubar. Mas quem se assenta no tribunal para me julgar é Miguel, o grande príncipe. Queridos, estamos vivendo no encerramento dos tempos. O tempo está se acabando. Eu e você podemos até pensar assim, mas brincar de que o tempo está se acabando, achar que não é muita verdade. Não importa. Quando o tempo estiver se acabando e se aproximando muito mais dos poucos minutos que restam, Miguel se levanta. Ele vê a união entre a igreja e o Estado. Ele olha para a terra
e vê o seu povo sofrendo. Ele vê. E ele olha a luta, as dores, as angústias, mas também ele olha para o seu coração e diz: esse filho meu me aceita. Esse me aceita, esse gosta, esse me ama, esse é apaixonado por mim. Ele tem sido fiel a mim. Você e eu temos sido fiéis a ele. O mundo criado por Deus, ou os mundos criados por Deus, eles observam essas forças terrestres, a força entre o bem e o mal. Os anjos de Deus observam, eles conhecem bem esse confronto entre o bem e o mal. Os outros mundos criados por Deus, os seres celestiais criados por Deus, eles testemunham da graça de Deus. Eles olham e dizem: Deus é demais. Ele é amoroso demais, ele é misericordioso demais, ele é justo demais. E assim mesmo, esses homens e mulheres, muitos deles não entendem, não aceitam, não querem esse amor, essa justiça. Eles observam, a Bíblia diz que nós fomos colocados como espetáculo diante dos mundos e dos anjos. Mas ao mesmo tempo, eles percebem pessoas como Jó, como Elias, como Jonas, como Paulo, como os apóstolos. Observam e pensam: como pode uma pessoa dar a vida pelo seu mestre? Isso os enche de esperança. Isso nos enche de esperança também, dizendo que nesse mundo mau e corrupto, nem tudo está fadado ao fracasso, à perdição. Nesse mundo mau que vivemos, o juízo de Deus declara que existem pessoas leais, fiéis a Ele, que não viraram as costas. Nesse tempo, Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, se levantará. Haverá sim um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Um tempo de angústia, mas todo aquele que estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, este será salvo. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 16, ali nós vemos uma descrição terrível de fatos que ocorrerão bem próximo da volta de Jesus. As 7 últimas pragas, você já viu falar? Já leu na Bíblia, em Apocalipse 16? Existem algumas pessoas que pensam, mesmo alguns cristãos, que de alguma maneira Deus irá levar o seu povo para o céu antes do grande tempo de angústia. Tudo bem, devemos respeitar o que as pessoas pensam. Sadraque, Misaque, Abednego, eles foram tirados das chamas, foram. Onde estava Deus? Onde estava Jesus? Estava lá com eles, dentro da fornalha. Daniel foi jogado na cova de leões ferozes, famintos. Onde estava Deus? Estava lá na fornalha, junto com Daniel. Deus, os anjos de Deus, estavam ali protegendo Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali protegendo Daniel na cova dos leões. 10 pragas caíram no Egito, não foi mesmo? Foi. Quantas pragas sofreram os israelitas, o povo de Deus? Quantas pragas eles sofreram? Quantos primogênitos foram mortos?
Quantos piolhos feriram os israelitas? Quanta escuridão houve na terra de Gósen, aonde estavam os israelitas? Quanta escuridão! Quanto do seu gado foi morto na Saraiva ou outras situações que ocorreram nas 10 pragas? Isso prova que Miguel, o grande príncipe, é o nosso defensor. Perceberam? Ele ainda continua defendendo você, meu amado, hoje, em pleno século 21. Não esqueça disto. Foram libertos das pragas os israelitas. Deus pediu para que eles colocassem o sangue no batente das portas. E quando o anjo da morte à meia-noite passassem, todos aqueles que tivessem aceito o sangue de Cristo, passado o sangue nas portas, nas vergas das portas, ou nos batentes das portas, eles estariam salvos. O anjo da morte passou e houve libertação para todos aqueles que aceitaram o sangue de Cristo. Mas para aqueles que viraram as costas, disseram, não, isso é brincadeira desse povo israelita, isso é coisa desse povo. Todos perderam os seus primogênitos. Veio libertação para o povo de Deus. A Bíblia fala de um tempo de angústia como nunca houve. Daniel, Apocalipse, quando nós estudamos juntos, nós entendemos disso. Entendemos isso. O livro de Apocalipse diz que vai cair 7 pragas. A primeira praga, meus queridos, vai ser derramada sobre a terra. Primeiro o anjo vai sair e derramar sua taça sobre a terra. E vai aparecer chagas feias e dolorosas nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo vai derramar sua taça no mar. E ele vai se tornar em sangue como de morto. E vai morrer todo ser vivente que estiverem no mar. O terceiro anjo derramará sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornarão em sangue. O quarto anjo vai derramar a sua taça sobre o sol e ele vai aquecer a ponto de que os homens serão queimados, abrasados como que com fogo. O quinto anjo vai derramar a sua taça sobre o trono da besta e o trono da besta vai se tornar tenebroso. O sexto anjo vai derramar a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E João diz, e vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espírito e demônio, operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro para o grande dia da peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Alguns podem dizer que estas pragas já ocorreram. Profeticamente, elas estão no futuro. Nos últimos dias de nossa história, querido meu irmão ouvinte desta manhã, a igreja apostatada estará mais do que nunca unida com o Estado. 2 grandes forças, as forças espirituais da igreja apostatada e as forças do Estado, através dos seus congressos, das suas de leis e decretos. Satanás vai começar a operar grandes milagres. Muitos doentes vão ser curados pelo próprio Satanás. O diabo também cura. Ele é curandeiro. O diabo cura, Daniel? Sim. Você vai nos grandes centros de Umbanda, Quidoblanda, não sei o quê, muitas igrejas aí curando, muitos espíritos, demônio, atuando de vários meios, muitos milagres. Aqui estará ocorrendo, então, a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Quando Satanás tentará impor a sua marca ao povo de Deus, tentando obrigar o povo de Deus a aceitar a marca da besta, a marca do diabo, na verdade. Apocalipse 16:15 diz, eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu, e não seja manifesta a sua vergonha.
após a queda das 6 últimas pragas. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as vestes, guarda o seu caráter, porque Jesus virá como ladrão. Se Cristo, ele vai voltar como ladrão, isto é, de surpresa, após as 6 últimas pragas, poderia ele ter vindo como ladrão antes do início das pragas? A Escritura diz que ele virá após uma grande e terrível angústia. As pragas serão partes desta angústia, mas a Bíblia diz que os filhos de Deus viverão pela fé. O seu pão e a sua água lhes serão certos. Assim como os israelitas não sofreram as 10 pragas, o povo de Deus nos últimos dias não sofrerão as pragas. Eles serão protegidos. É por isso que a Bíblia diz que Miguel, o grande príncipe, se levanta a favor do seu povo. Mas os crentes em Cristo Jesus serão provados. A Bíblia diz que eles serão provados como Daniel foi provado. Como Daniel foi para a cova dos leões, sendo provado, os filhos de Deus serão provados de uma maneira ou de outra. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram provados, os filhos de Deus também serão provados. Deus terá um povo espalhado pelo mundo, enquanto haverão desastres naturais, catástrofes, Deus terá um povo. Ele sempre teve um povo. Estamos vivendo esses dias grandes catástrofes naturais, não é mesmo? Isso não é o fim de todas as coisas ainda. Quando a vida dos filhos de Deus estiver em perigo, quando todo o apoio terreno de leis e autoridades terrenas forem negado aos filhos de Deus, como foi negado a Elias e a outros cristãos do primeiro século que morreram, quando na Idade Média foram negados todos os direitos àqueles que se diziam e professavam filhos de Deus, eram considerados como hereges e mortos de uma forma ou de outra. Assim como aconteceu, os direitos dos filhos de Deus serão tirados, serão negados. Mas os filhos de Deus, eles olharão para o alto e encontrarão Jesus, o seu Salvador, o seu Redentor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Ó rei, mas fique sabendo, a ti nós não adoraremos. Eles olhou para o alto. Daniel foi jogado na cova dos leões e ele confiava. Ele olhou para o alto e Deus fechou a boca dos leões. Elias olhou para o alto e Deus disse, Elias, você não está só, não, existem milhares de pessoas que não dobraram o seu joelho perante Baal. Vai, Elias! Para Paulo, para Pedro, para João, para tantos outros apóstolos, eles olharam para o alto. Olharão para o alto os filhos de Deus e verão o seu Redentor. Divisarão além das pragas, olharão além das pragas. Os filhos de Deus olharão além das dificuldades. Eles olharão além das provações, dos problemas, do sofrimento. Os filhos de Deus vão olhar além do poder da besta e de todo o poder do anticristo. Eles olharão além. Eles olharão além do Estado, negando os seus direitos, negando a sua liberdade. Os filhos de Deus olharão além dos decretos feitos pelo Estado, decreto de morte, como no caso de Daniel, no caso dos seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles olharão além e com esperança no coração, aguardarão até o último momento Jesus se apresentar vibrante, poderoso, majestoso, com todos os seus anjos vindo nas nuvens do céu, com poder
e muita glória. Estamos vivendo a crise final dos séculos, meus queridos. Haverá sim um tempo de angústia, mas entenda uma coisa, haverá livramento para aqueles que colocaram a sua confiança no Todo-Poderoso. É só mais um pouquinho. Tem um hino que diz: quando dele eu preciso, Jesus está perto. Quando eu luto, quando eu tenho medo, quando dele eu mais preciso, ele é o meu libertador na hora da angústia. Querido, não vire as costas para Jesus. É só um pouco mais. Daniel está dizendo que vai haver sim tempos difíceis. É a conclusão do livro de Daniel. Haverá sim um cercamento contra os filhos de Deus, tirando os direitos e liberdades dos filhos de Deus. Satanás os acusando. Mas olhe além de tudo isso. E lembre-se que Miguel, o grande príncipe, é o meu e o seu defensor. Não vire as costas para Jesus, por favor. Não vire as costas para Jesus. Para que nós nos achamos de pé diante do grande tribunal de Deus. E ele diz: bem, filho meu, você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós queremos, pela tua graça, vencer esse mundo, Senhor. Somente pela tua graça. Queremos, ó Pai, confiar, ter esperança. Não deixe teus filhos queridos, nossos queridos ouvintes desta manhã, virar as costas para o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Estamos vivendo os derradeiros dias da história deste mundo. Os anjos celestiais, outros mundos criados, eles observam e nós somos espetáculos aos mundos criados pelo Senhor. E, ó Pai, queremos ser fiéis, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, às angústias, mesmo em meio a esse mundo caindo aos pedaços, queremos manter o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que essa mensagem seja de esperança, que essa mensagem seja uma mensagem que fale ao coração dos teus filhos, para que nos mantenhamos fiéis, custe o que custar, pelo poder do teu Santo Espírito. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido ouvinte, eu quero agradecer a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.